Amados, a palavra de Deus está escrito assim, eu vou ler em duas versões, amém? Número 5, o verso 23, está escrito assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E você diz glória a Deus, amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Amados irmãos, quando eu lendo hoje essa palavra, Deus falou muito comigo sobre o que Ele fez na minha vida, o que realmente eu era antes de conhecer Jesus, assim como cada um aqui tem uma história de vida antes e depois com Cristo. E, na verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, está todo mundo distante de Deus, todo mundo está andando e caminhando e fazendo e vivendo a sua vida, achando que sem Jesus existe vida. E, na verdade, não tem vida. O sopro de vida que Deus nos deu vem dele. Mas o Senhor, Ele veio apresentar algo que vai além desta vida e que fala da vida eterna, algo que é muito mais poderoso e que está além da imaginação dessa humanidade. Humanidade é esta que não querem saber de Deus, não querem ter uma preocupação com as coisas que são de Deus, principalmente hoje. Hoje está se alastrando e aumentando de uma forma muito forte a questão de você falar acerca disso, porque muitas pessoas estão se ferindo, estão realmente acontecendo coisas que a gente sabe que é o princípio das coisas que hão de acontecer. A perseguição, ela virá. Para aqueles que realmente querem Jesus e buscam Ele verdadeiramente e tem compromisso com Ele e que entregou verdadeiramente a sua vida na mão dEle, na mão do Senhor. Entreguei a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entendi que eu não tinha vida sem Ele. Era uma pessoa que andava do jeito que eu achava que tinha que ser, porque não conhecia a palavra. Então o Senhor, Ele me chamou, Ele chamou a cada um que está aqui, e Ele chamou porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é maravilhoso. Então eu comecei a ver que sem Jesus não existe vida. As pessoas vivem a sua vida achando que está tudo bem, mas a palavra de Deus nos mostra que não está. E que a todos o Senhor não quer que nenhum venha a se perder. Ele não tem prazer na morte de ninguém, de nenhum ímpio, como diz a palavra. Mas Ele quer que todo homem se convertam. De quê? Dos seus pecados e se volte para Jesus. Então eu tinha uma vida achando que estava maravilhosa, mas não estava, porque sem Jesus não tem a verdadeira
alegria e a felicidade de estar com Ele, porque Jesus é a única esperança nossa. O nosso Jesus é a nossa verdadeira esperança. Ele é o nosso Deus e Ele é maravilhoso. Então, quando a gente vê aqui sobre vida eterna, a vida eterna, que as pessoas, muitos, por não conhecerem, não têm noção, não acreditam, não querem ouvir falar disso. Mas esta vida eterna, ela está em Cristo Jesus. Sem Ele não há salvação. Um dos benefícios de se ter uma nova vida em Cristo é chamado na Bíblia de vida eterna. Quando você tem um encontro com Jesus, e tem esse encontro que vem impactando a tua vida para transformar toda a sua vida, todo o nosso ser, porque é Ele que faz uma nova criatura, Ele nos faz nascer de novo, nele, para Ele e por Ele, para vivermos a sua palavra, porque a palavra é vida. A palavra do Senhor é que nos fortalece, é ela que nos levanta, é ela que nos coloca de pé. Esta palavra que o mundo não querem, o mundo não quer saber, e a perseguição há de vir. Enquanto nós, irmãos, estivermos em Cristo verdadeiramente, é Ele que nos capacita e nos levanta a fazer a sua vontade, não a nossa, mas a dele, para louvor da glória dele, em meio a uma geração complicada. E nesse tempo dos fins, a vida eterna, você tem que ter esta confiança no Senhor Jesus, o Deus que tu serve. Porque aquele que tem essa convicção dentro de si, não teme a nada, a nada. Isso aconteceu com os apóstolos, com os homens que seguiram Jesus, e tem que ser na minha e na sua vida a convicção de que Jesus habita em nossas vidas, através da sua palavra, do poder do Espírito Santo, e é Ele que nos fortalece a vivermos uma vida agradável a Ele. Aleluia! E quando a gente analisa essa palavra vida separadamente, ela enfatiza a qualidade deste novo relacionamento com Deus. Uma nova vida. Antes você tinha uma, agora você tem uma nova, mas essa nova é de qualquer jeito? Não, é de um relacionamento profundo através da palavra e de busca constante, não olhando para o fulano, o beltrano ou quem quer que seja. É algo meu para com Deus, seu para com Deus, é algo particular, é um louvor, um culto a Deus da minha vida, do meu viver, do meu pensar, em tudo para Ele, é um relacionamento. Olha o que está escrito em João no capítulo 10, verso 10, é um novo relacionamento. João 10, verso 10, está escrito: antes você tinha uma vida, achando que está bom. Tem pessoas que acham que está excelente. Mas sem Jesus, sem o autor da vida, não existe vida. Porque esta vida, o qual o homem, o ser humano, tanto luta, ela é passageira, ela é um sopro, é algo muito rápido. Muita velocidade passa o tempo, e nós estamos vendo, porque o tempo será abreviado.
Então eu não tenho que viver achando que essa vida, eu tenho que olhar para algo que está além dos olhos que o ser humano consegue enxergar. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé e ver, e crer, e ter dentro de mim a vida eterna através da palavra, mesmo estando aqui, vivendo. Eu creio. Porque aquele que crê dessa forma, ele não teme a nada. Ele sabe o Deus que ele serve, ele tem a convicção da sua fé, ele tem a confiança plena no que ele crer e no que ele tem como fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa, da minha e da sua fé, é nele. E quando a gente tem essa convicção, nada vai nos abalar. É uma convicção, irmão, que tem que existir dentro de nós, para louvor da glória dele. No verso 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ele está, o autor da vida, ele tem uma vida com abundância para aqueles que realmente entrega a sua vida nas suas mãos e vive para ele, para louvor da glória de Deus. Não vive conforme as coisas do mundo, não vive conforme o querer humano, mas ele vive pautado naquilo que ele entende, que é a sua vida verdadeira. A nossa vida verdadeira se chama Jesus Cristo, porque sem Ele não há vida. Ele é a vida. Jesus é a nossa vida. Então a gente não significa, obviamente, que estamos mortos fisicamente da salvação, simplesmente enfatiza o fato de que entramos num relacionamento novo e pessoal com Deus. Ou seja, eu aceitei Jesus, eu morri para o pecado, eu morri para as coisas que são do mundo, morreu e viveu para Cristo, mas ainda estou vivo fisicamente, mas não vivo mais para as coisas que eu achava que estava bem. Eu vivo agora para a palavra, eu vivo agora para o Senhor, eu vivo agora pautado nas coisas que o Senhor quer na minha vida, porque eu sei que esta vida a qual eu fui inserido, estou aqui, eu sou só de passagem, eu sou peregrino nesta terra. Tem algo maior, algo muito maior, que é a vida eterna com o eterno nos céus da glória. Aleluia, é com Ele. Então você começa a pensar e dizer: não, verdadeiramente eu tenho que viver, porque nós estamos aqui, o Senhor, Ele está nos altos céus, mas nós temos que continuar caminhando, andando, fazendo a minha vontade, a vontade dos homens, o que agrada aos homens, não, fazendo o que agrada a Deus, ao Senhor da minha vida, e a vida eterna. Esta é a nossa maior vontade, de fazer o quê? A vontade de Deus. Quando o homem começa a querer fazer as suas próprias vontades, ele esquece de fazer a vontade que é de Deus e começa a trocar as coisas. Porque quando nós temos este encontro, como todos aqui tiveram, irmãos, nós agora temos algo diferente, porque é Deus que nos dá vigor, nos dá força, nos dá a vitalidade espiritual sobre as nossas vidas, uma força que vem dele espiritualmente, tremenda e poderosa. E ela vem e tem que ser algo que nos encha de maneira que venha a transbordar algo que antes nenhum de nós possuíamos. Porque não conhece o Senhor, não quer saber.
Então, com o Senhor, hoje, o Senhor é que nos fortalece a fazer o quê? A continuar andando, marchando, estando firme, sabe, com a plena consciência de que nada pode nos abalar, porque nós temos o autor da vida em nossas vidas, e a vida que Ele nos deu e Ele prometeu, e a promessa é essa, vida eterna com Ele. Aleluia. Muitas pessoas olham só esse mundo e querem viver assim, olhando para isso. Aleluia. E ele diz lá em João capítulo 17, no verso 3, eu vou ler o verso 2, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. A vida eterna, se você não tem um Jesus como teu único e suficiente Salvador, não tem o Deus único na tua vida, não crer nele, não quer saber e não quer viver pautado na palavra, que é um manual que ele deixou para o ser humano, não quer. Simples assim, diz não quero viver do meu jeito. Mas aquele que tem o Senhor tem que viver uma vida pautada na palavra, para viver a palavra e ter essa certeza que dentro de nós, em mim, em você, tem a vida eterna. Estou vivendo a vida eterna. Mas eu vivo de qualquer jeito? Não, porque o Senhor vive em mim, o Espírito Santo habita em mim, então eu não vivo de qualquer jeito, eu vivo do jeito que o Senhor quer que eu viva, para louvor da sua glória, vivendo uma vida pautada nele, na palavra dele. A palavra eterna enfatiza a vida sem fim, algo que está sem fim, mas o homem vive vivendo a sua vida achando que está tudo bem. Não está. Todos passará pelo crivo da morte, vai ter um fim, mas aquele que está em Cristo é uma vida sem fim, com Ele, para Ele, porque é Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Embora, irmão, não sejamos totalmente completa até a nossa futura redenção do corpo, essa situação que nós estamos vivendo, isso vai acontecer e vai chegar o tempo desta redenção espiritual que o Senhor prometeu. Enquanto não, eu estou vivendo essa vida no físico, mas eu tenho que viver para agradar a Deus, não importa o que aconteça, você vive porque o Senhor quer que você faça a sua vontade. Esta redenção haverá e vai acontecer. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no verso 23. Aleluia! Em Romanos, capítulo 8 e verso 23. Aleluia, Deus. Verso 23. Em Romanos, eu vou ler o 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Eles estavam ali, mas eles estão sentindo, porque eles entenderam que, olha, a gente está aqui, está difícil, mas o Senhor tem algo lá na frente, e é uma promessa, isso vai acontecer. Então eu fico firme na palavra que Ele disse e que Ele prometeu, e eu tenho que viver aquilo que agrada a Ele, só a Ele. O que interessa
é fazermos a vontade de Deus. E isso, irmãos, você disse sim, eu disse sim, a gente sabe, então a gente tem que continuar fazendo o que? A vontade. Viver de qualquer jeito? Não, tem que viver a vontade do Pai. Aquele que não vive a vontade de Deus precisa rever seus conceitos. A palavra está sendo dita e ele continua vivendo de qualquer jeito, da sua maneira, caminhando. Então ele não quer o autor da vida, ele não quer a vida eterna, ele não quer o Senhor, ele quer apenas viver o seu eu, a sua vontade. Então ele abandona a vida eterna e quer viver a sua vida temporã, passageira, sem Deus, até mesmo dentro da igreja. Porque a palavra está dizendo, e ele continua fazendo o contrário, vivendo uma vida de amargura, vivendo uma vida de não perdoar, vivendo uma vida de falcatrua, vivendo uma vida de 7-1, vivendo uma vida de tudo o que é maléfico e tudo o que é contrário. Então ele está longe, ele se afastou, porque quando o Senhor está em nós, ele está dentro, e verdadeiramente o Espírito Santo nos guia, a gente é levado por ele, não pelo que eu quero, mas o que ele quer, e ele nos guia, ele nos fortalece, é ele que nos faz mais que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus, porque ele venceu, aleluia, é ele que venceu. Isso é algo que nós já possuímos e nunca perecerá. Olha o que está escrito em João capítulo 10, verso 28, aleluia, capítulo 10, verso 28, aleluia, João 10, deixa eu ler aqui para os irmãos, em nome de Jesus. João, capítulo 10, e o verso 28, está escrito: eu dou-lhes e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ora, ele está falando naqueles que estão firmados nele, aqueles que têm compromisso com ele, aqueles que realmente são ovelhas do seu pasto e ouve a voz do bom pastor, e que ouve as suas palavras e pratica as suas palavras. Este é o que não será arrebatado. Mas aquele que não quer e não ouve, ele não é ovelha, ele não quer saber, ele é qualquer que não quer saber, ele é realmente uma pessoa que não quer ser ovelha do Senhor. Então este não terá esta promessa tão linda que o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Quando você faz a vontade do Senhor, irmão, haja o que houver, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Perseguição, morte, o que for, mas você está vivendo uma vida pautada na palavra, vivendo o que o Senhor quer que você viva, nele e para ele. A vida eterna, irmão, não deve ser entendida como algo que possuiremos exclusivamente no futuro. Quando você disse sim para Jesus, creia, você tem, ele é o Senhor, é a vida eterna, mas você tem que viver pautado na palavra, e se você vive a palavra, você tem a vida eterna, porque é ele que disse: eu sou o bom pastor. Vivendo a palavra, se não vive, não tem como, está na igreja, mas não quer viver a palavra, não tem como. Não tem que viver, sabe, pensando: amanhã eu melhoro, amanhã eu vou mudar, daqui a um tempo talvez, hoje não, é agora, é o já, porque nós não sabemos, irmãos, se agora, daqui a pouco, a 2 minutos eu vou embora. Eu tenho que viver o hoje com o Senhor, eu tenho que ter essa certeza da fé que é eterna dentro de mim, que é Jesus Cristo em mim. Não posso viver de qualquer jeito,
Porque não temos que viver para o homem, nem mostrar ao homem, nós temos que se mostrar e nos apresentar diante de Deus, firme e constante com Ele, e dizendo: Jesus, me ajuda, Pai, a prosseguir e não voltar atrás, Pai. Aleluia. Porque é, na verdade, algo que pode ser claramente visto em nossos atos. Eu sou de Jesus, mas não tem prática nenhuma, não tem nada de Deus, não tem nada do eterno, não tem nada daquele que deu a vida eterna, que é Jesus, que nós temos que ser imitador de Cristo. Não tem nada, é através dos atos. Quando? Amanhã? O futuro? Depois? Final do ano? É agora, é o já. É viver a vida. Quando sair daqui, não ser simplesmente o que senta aqui, tá? Não, mas tem aqui, é lá, é no trabalho, é na escola, é aonde eu entrar, aonde eu for, aonde eu tiver. A corrupção está comendo, mas você não é corrupto porque você tem Jesus. A propina para cá, o pastor Júlio estava falando sobre as questões que ele estava passando dentro de um determinado local, onde a propina, situações, mas ele tomou uma posição. Por quê? Porque ele tem, irmão, compromisso com Jesus, e a vida eterna é a promessa para ele. E disse não. Ele se enfurece porque não conhece Jesus, estão mortos nos seus delitos e pecados e querem arrastar multidões. Mas nós somos firmes e constantes, porque os nossos atos têm que ser atos de justiça, os nossos atos têm que ser atos de amor de Cristo, os meus atos têm que ser um ato de alguém que serve a Jesus, é discípulo de Cristo. Essa mulher é uma mulher de Deus. Posicionamento, Ele quer que a gente tome posição. E se você toma posição, eu estou no físico, mas eu sei, eu creio, eu tenho a vida eterna em mim. Jesus é o meu Senhor, Ele é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Porque, amado, todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Olha aqui, que coisa. Todo assassino: mas eu não sou assassino, eu nem penso em matar alguém, eu nem passa isso na minha cabeça, eu nunca fiz isso. Aí você vai para a palavra, olha o que está escrito em 1 João, lá em 1 João, a epístola dele, lá em 1 João, eu quero ler para os irmãos. A pessoa tem que entender, irmão, e viver a vida. Viva, irmão, a vida. Viva uma vida pautada na palavra. Viva uma vida que agrada ao Senhor. Olha que a palavra de Deus diz, aleluia, no verso 14, eu vou ler para os irmãos: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha, eles estavam andando, estavam ou não estavam? Eles não estavam vivos, mas eles estavam mortos em si mesmo. Então ele: passei da morte para a vida, estou firme ali, eu estou firme porque eu sei que eu estava morto nos meus delitos, mas hoje eu vivo em Cristo, porque é Ele o autor da minha vida, porque amamos os irmãos. Olhe por quê, olha o que diz: para a vida. Por quê, irmãos? Amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece aonde? Na morte. Jesus perdoou até os seus algozes, Jesus perdoou até o que cuspiu nele, Jesus perdoou o que jogou pedra, Jesus perdoou aquele que cravou ele na cruz, Jesus perdoou a todos. Ele é um Deus todo-poderoso e Ele sabe, irmão, que a gente tem que ter amor, mesmo em meio de uma situação difícil. Mas eu não consigo. Você não consegue, eu não consigo, mas o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a amar de maneira maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Olha o 15: qualquer que odeia seu irmão é o quê? É homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem o quê? A vida eterna permanecendo nele. Aleluia. As pessoas que ficam com coisinhas pequenas, minúsculas, sabe, coisas que não têm valor nenhum, por causa de bobagem, deixa de amar, e
não tem a vida eterna, não quer, não entendeu, o Senhor não se agrada. Tem que perdoar, irmão, tem que abrir o coração, perdoar, tem que amar até os nossos inimigos. Nós temos que amar como Jesus amou, para a glória do seu nome. Aleluia. Na verdade, o amor não é uma evidência que confirma que possuímos de fato a vida eterna. Aleluia. Ei, irmão, isto está escrito em 1 João, também no capítulo 14, que nós lemos. Olhe lá, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece aonde? Na morte. Sabe, quanto mais, irmão, você está aí, mais pessoas aparecem para quê? Para tirar isso de você. Sabe o que é? Você ficar com raiva de alguém, você guardar rancor de uma pessoa, você guardar o que a pessoa te feriu com palavras, alguma coisa que vem te atacar. Você acha que você está brincando de ser crente? A nossa batalha não é contra o sangue nem contra a carne, é espiritual, irmão, e a gente tem que estar vigilante, orar e vigiar e orar todo o tempo, porque Ele não brinca de destruir vidas, Ele não brinca, Ele quer acabar, Ele quer tirar a alegria. Qual é a minha alegria, a sua alegria? Saber que Jesus vive e reina em nossas vidas, saber que o Espírito Santo habita em nós, saber que Jesus é o autor da vida e uma vida eterna. Eu quero estar com Ele, dizendo: glória seja dada a Deus, aleluia, glória seja dada a Deus, glória, aleluia. E quando a gente olha isso, irmão, e vê essa grandeza, irmãos, da vida eterna, quando você vê uma grandeza tão maravilhosa, quando você vê o agir de Deus de uma forma tão maravilhosa, lembre do que você era. Aí você, quando você entende isso, você se enche, você fica, sabe, querendo fazer o quê? A vontade dEle, querendo apregoar mais a palavra, porque você sabe que isso é algo maravilhoso, é algo grande, e te incentiva, te levanta para fazer a proclamação da palavra de Deus, do Evangelho, para aqueles que não conhecem e que estão mortos nos seus delitos e pecados, o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1. Eu não quero saber do fulano. Não, irmão, ame, levante-se. Você tem o Senhor na sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem que pregar a palavra, não importa quem, faça a vontade do Pai, ame. Entregue-se e diga: Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, porque o Senhor é o meu Deus. Faz o que tu queres na minha vida. Para quê? Para ter o Senhor na minha vida, como eu sei que o Senhor é a vida eterna. E se eu não abrir mão das coisas que o mundo quer, da minha maneira de ser, como teremos a vida eterna em Cristo Jesus? Através do amor, da entrega e de fazer a vontade dEle em todo o tempo. 1 João, no capítulo 5 e verso 11, está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aí no verso 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, a palavra. E no que é verdadeiro, estamos na palavra. Jesus é a palavra, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmão, você não pode andar e ter dúvida, porque se você tem dúvida, porque você sabe que está fazendo algo que não agrada a Deus. Mas se você está fazendo e buscando e se entregando e buscando mais e dizendo Jesus, fazendo toda a vontade dEle, você sabe que você tem em vós, dentro de você, o Espírito Santo, e que você crê na vida eterna com Jesus. Aconteça o que acontecer, vai fazer alguma coisa, quem não tem e que não entende e que não busca esta verdade, sabendo que Jesus é a vida eterna e que o Espírito Santo é que nos capacita,
vai abandonar a fé no meio de um grande vendaval ou situações de morte. Mas aquele que tem essa convicção da vida eterna para a sua vida com Cristo, porque Jesus é a vida eterna, você não abre mão de nada, você continua firme. Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele mudou o meu coração, Ele mudou tudo. Então eu vivo para Ele, para louvor da sua glória, porque Ele me fez uma nova criatura nele. Aleluia. Segundo aos Coríntios, aleluia, no capítulo 5, olha o que está escrito. Glória seja dada a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Olha o que está escrito. Deus é bom. Versos 16 e 17 eu vou ler. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o que? A carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo o que? A carne. Contudo agora já não o conhecemos deste modo, porque Ele agora é Espírito, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é presente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Ele faz novo todas as coisas. Se você está vivendo uma vida que você não quer abandonar as coisas que o Senhor está dizendo, larga isso, para com isso, deixa disso, e você continua e não quer saber, você está dizendo simplesmente, eu não quero esta vida eterna, eu não quero, eu quero viver a minha vida. Mas aquele que entende que sem Jesus não há salvação e não tem vida eterna, ele faz só o que agrada a Deus. Não agrade a homens, agrade ao Senhor, agrade a Deus na sua vida, no seu viver, no seu falar, no seu pensar, no teu caminhar, porque Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso bom pastor e Ele é a nossa única salvação. Sem Ele não há salvação, aleluia. E por isso está escrito em Gálatas capítulo 2 no verso 20, olha o que ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Ora, crucificado porque ele morreu a velho homem, mas ele está vivo, nós estamos vivos, temos que estar vivo, andando, mas com Cristo, porque ele diz, não mais eu, olhe bem, mas Cristo vive em mim, toda hora, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou quem? Primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele te amou, por isso nós estamos aqui, e eu louvo a Deus, e Ele se entregou a si mesmo, por todos nós, por toda a humanidade. Então a gente tem que ter essa certeza de qual? Que a vida eterna está dentro de nós, a vida é o Espírito Santo, é se encher, mas é viver de qualquer jeito? Não. Se eu vivo, não está. Aquele que vive de qualquer jeito, não tem, não vai, não tem como, irmão, porque tem que viver o que o Senhor quer que façamos, e o que Ele quer? Que a gente venha viver uma vida pautada na palavra, amando e uns aos outros, como Ele nos amou, e dando a vida por completa, não a metade, se entregando à sua vontade e a Ele, e dizendo, Jesus, eis-me aqui, faz de mim o que Tu queres, porque eu, Senhor, já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, o que Tu queres que eu faça? Assim como Paulo disse, porque Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso Senhor, que Jesus abençoe as nossas vidas, nos dê força, levante cada um, e que cada um aqui, saia convicto de que a vida eterna Deus nos deu, está na nossa vida, agora tem que viver de acordo com o que agrada a Ele. Se não agrada,
não quer, mas aquele que faz a vontade do Pai, este tem a vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo em nós. Amém? Poder se levantar em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecer ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te dou graça, Senhor Deus, nesta hora. Te agradeço, ó Pai, meu Deus amado e Deus bendito. Senhor, que nós tenhamos, meu Pai, dentro de nós, do nosso coração, esta convicção de que, Senhor, meu Pai amado, Deus é eterno e Deus bendito, que o Senhor, meu Pai, é aquele que é a vida eterna, e que se nós estamos em Ti, meu Pai, mesmo aqui, Pai, nós temos a vida eterna no Senhor, e que nós temos que continuar, meu Pai, fazendo a Tua vontade, vivendo a Tua vontade, fazendo, meu Deus, aquilo que Te agrada, de acordo com o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Obrigado, Jesus, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Te damos graças, Senhor Deus, por tudo. Pai, continua, Senhor Deus, a nos dar força, a nos dar, meu Pai, esta alegria de Te servir, Pai, e não olhar para os lados, Pai, não olhar para trás, mas continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, o Deus poderoso, ressurreto e que venceu, Pai, e que está à destra do nosso Deus, Pai, todo-poderoso. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado por este momento, obrigado por este dia, Pai. Te damos graças, Senhor Jesus, em nome do Senhor, para louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.